como fazer avançar o que a gente considera fundamental, que é a construção de uma sociedade justa e democrática. Queria começar dizendo o seguinte, que eu acho que a gente está num momento especial, como a Angela falou, da realidade brasileira, porque um certo pacto que tinha sido estabelecido no processo de redemocratização, um pacto de construção de uma sociedade democrática, de uma economia liberal, mas que tivesse algum grau de inclusão social, esse pacto veio sendo implementado aos trancos e barrancos nesses últimos 30, 40 anos, mas ele entrou numa crise sem precedente, e a gente está justamente num momento de disputa ideológica, de disputa política, no sentido de se a gente vai conseguir retomar o rumo da construção de um país democrático, ou se a gente vai descambar para uma autocracia, para um governo do século XVII, do século XVIII. É um momento de crise, na minha opinião, um momento que a gente precisa rediscutir as bases do nosso pensamento para influir na nossa ação e aí então buscar caminhos novos, caminhos que reforcem aquilo que a gente vem fazendo, mas numa perspectiva mais inovadora. Para os movimentos de moradia, isso é uma perspectiva de sempre, é uma perspectiva de romper barreiras, de ocupar os espaços, a perspectiva de forçar a linha das políticas, ela está no DNA da construção dos movimentos de moradia, desde as décadas de 80, desde quando os movimentos se estruturaram da forma que eles são conhecidos hoje. A experiência, por exemplo, dos mutirões autogestionários dos anos 80, ela se deu também num cenário em que era necessário enfrentar a crise fiscal, num cenário em que era necessário construir a partir de muito pouca base, a partir de muita pouca referência. E ela, acho que, permitiu a gente construir uma forma que é uma forma que ainda tem muita validade. O que tem nessa forma? Em primeiro lugar, o que para nós é fundamental, é a gente reconhecer que na construção da cidade, na construção das políticas habitacionais, tem que haver o protagonismo dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que vão morar. Do sem-teto, no nosso caso, ou dos favelados, no caso da urbanização de favelas. A dimensão da autonomia dos trabalhadores, do protagonismo das pessoas no processo de construção da cidade é um valor fundamental e que era importante ali naquela época e continua sendo importante para pensar um projeto para o futuro, a despeito de muitas vezes a gente encontrar muita dificuldade para viabilizar o reconhecimento desse protagonismo ou reconhecer o direito à participação das pessoas. Embora a gente tenha formalmente nesses 30 anos, construindo um sistema pretensamente democrático, o fato é que os processos democráticos têm muito pouca intensidade. Então, essa questão da participação, essa questão da possibilidade das pessoas se apropriarem do Estado para tornar o Estado, de fato, efetivamente público, ela continua na ordem do dia. E isso não é só uma questão ideológica, isso não é só um desejo de uma democracia radical. Isso é uma tática que tem um efeito prático muito importante. Dar exemplos concretos. Foi com muita mobilização, com muita participação, que se construiu, por exemplo, a ideia de que uma parte do ICMS aqui no estado de São Paulo tinha que ser destinado exclusivamente para a habitação. Aqui em São Paulo, essa ideia hoje está um pouco enfraquecida, mas da arrecadação do ICMS, algo como 1%, uma parte do ICMS, ela é destinada exclusivamente para a política habitacional. Isso permitiu, nesses últimos 20 anos, a inversão de quase 20 bilhões de reais na política de habitação. Não é pouca coisa. Evidentemente que houve uma mobilização, houve uma construção de frente, houve uma construção democrática dessa ideia de que precisava ter um financiamento permanente na política de habitação, mas depois teve muita dificuldade na implementação disso, no controle social de como esses recursos estão sendo disponibilizados. Mas é só um exemplo de que a participação, para além de um valor genérico, ela pode influir positivamente nas políticas públicas para poder garantir estratégias que sejam estratégias permanentes. Aqui em São Paulo, hoje, a gente tem questões importantes que a gente precisa fazer o debate público delas, como, por exemplo, a criação de um Conselho Estadual das Cidades. A complexidade dos nossos problemas exige que a gente faça o debate na arena pública desses problemas e faça determinadas pactuações. A gente está numa semana em que morreram 13 pessoas
num episódio absolutamente grotesco, em que a gente vê a falta de cuidado com as cidades, a falta de planejamento, a falta de política habitacional, a falta de capacidade de dar resposta do poder público, quanto a absoluta desarticulação dos órgãos, de política habitacional, planejamento urbano, defesa civil, não há qualquer diálogo entre esses órgãos, os planos de erradicação de risco que não são elaborados, não são elaborados, não são executados. Tudo isso não é falta de recurso, não é só um problema da administração financeira do Estado. É um problema da falta de uma pactuação pública de quais são as prioridades, de onde o Estado deve investir nas suas políticas. Então, eu acho que é fundamental, nesse momento, a gente ressignificar a ideia de participação. Essa ideia de participação já não é mais como a ideia de participação nos anos 80, em que era basicamente uma participação presencial. Hoje, talvez o ideal fosse a combinação de diversas formas de participação, presencial, não presencial, os diversos segmentos da sociedade, não só os movimentos organizados, como também uma sociedade civil que tem uma certa dispersão, mas que tem uma força política muito grande. Mas esse valor a gente não pode descartar. Ele não tem a ver com ele tem a ver com a possibilidade de a gente continuar fazendo a democracia respirar. Esse é um valor importante que os movimentos defendem, e esse é um valor importante que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente pensa qual que é a contribuição dos movimentos sociais na política. Essa, me parece que é uma contribuição clara, uma contribuição inegável dos movimentos, no sentido de que eles ampliam a ideia de democracia, no sentido de que eles ampliam a possibilidade dessa estratégia. Eu acho que tem outras coisas importantes também para a gente discutir na política de habitação, que são, por exemplo, a que serve a técnica na política de habitação. A gente teve, agora, recentemente, a construção de milhões de unidades no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Mas a técnica não pode servir simplesmente para reproduzir padrões que não estão orientados para aquilo que é fundamental no processo de produção, que é atender as pessoas com dignidade. Construir uma cidade, construir uma moradia que tenha uma característica de uma moradia digna. Então, a reprodução de grandes conjuntos habitacionais, a insistência na utilização de materiais que são materiais que não são adequados, tudo isso constitui um atraso que não pode ser imposto aos mais pobres nos momentos de crescimento, nos momentos em que tem possibilidade fiscal diferente no país. Então, o processo construtivo, o processo de produção das moradias, ele deve ser também objeto de uma crítica dura, no sentido de que a gente precisa, inclusive, respeitar o papel dos profissionais, dos arquitetos, permitir que a gente tenha diversidade de projetos, permitir que a gente tenha a possibilidade de inovar quando a gente também está fazendo a produção da cidade, a produção da habitação. Isso é uma questão fundamental. Eu acho que a política habitacional precisa contar com esse elemento. Aqui a gente faz um esforço sempre de garantir que essa questão da assistência técnica, por exemplo, seja uma questão sempre debatida, e ela é uma questão que depende de mobilização da sociedade, depende dos profissionais também colocarem isso como uma bandeira central de reivindicação, para não ficar refém de uma lógica puramente mercantil, e que inclusive rebaixa a condição profissional de quem se dedica a esse tema da habitação. Um outro aspecto que eu acho que é um bom debate que a gente precisa fazer. Fazer esse debate no âmbito, acho, da ressignificação de uma coisa que a gente não se dedicou muito nos últimos tempos, que foi a ideia de que a política se dá no âmbito nacional, mas também se dá no âmbito local. Seja no âmbito metropolitano, seja no âmbito municipal, a gente precisa recuperar a capacidade do debate local da política urbana, do debate local da política habitacional. Os problemas que aconteceram nessa semana são basicamente problemas metropolitanos. E a gente tem um histórico de contribuição, de soluções alternativas, os problemas de urbanização de favela lá dos anos 80, que a gente não pode permitir que isso se perca. Eu acho que a gente está há 2 anos de uma eleição municipal, assim, dá tristeza a gente pensar, por exemplo, que no ABC já teve um consórcio intermunicipal que refletiu e aplicou políticas importantes de integração do território, políticas importantes de modernização da gestão, e tudo isso foi se perdendo. A gente conseguiu marcos nacionais,
uma lei de saneamento, a lei dos consórcios públicos, trabalhou na questão do licenciamento, mas no âmbito metropolitano e no âmbito local, a gente perdeu capacidade de intervenção, capacidade de o município poder opinar essa política, enfrentar os problemas a partir dessa memória histórica que existe nas prefeituras, acumulada ao longo desses anos todos, né? Então são elementos para a gente pensar como fazer para que um modelo de cidade possa entrar no debate público, né? Eu sinto muita falta, né, nos debates políticos das pessoas se preocuparem com o destino das cidades, né? O debate sobre a cidade só entra na pauta quando tem alguma tragédia, quando tem alguma situação assim fora de controle. E a gente precisa de alguma forma fazer com que esse debate volte a ser um debate que encante as pessoas, que preocupe os técnicos que estão nas administrações, que preocupe as pessoas que são responsáveis pela implementação das políticas, num grau muito diferente do que tem hoje, que é um rebaixamento dessa discussão, que é a ausência dessa discussão no quadro político. Então, se há um déficit significativo, se há uma necessidade urgente, é preciso que sejam desenvolvidos programas para enfrentar esse déficit, e por isso essa resistência é necessária. A resistência que a gente quer fazer é também uma resistência que articula os diversos movimentos, porque talvez nesses últimos tempos tenha havido uma dispersão, né? Porque como havia muita política pública sendo produzida, muitas vezes faltava diálogo entre, por exemplo, o movimento de moradia e o movimento ambientalista, o movimento de moradia, o movimento de cultura, ou mesmo entre os próprios movimentos que tinham táticas, momentos, tempos diferentes. Agora é o momento de construir uma unidade em torno ao menos de uma plataforma mínima, e esse é o esforço que a gente fez hoje, né? Um primeiro ato que a União, o MTST, a CNP estão fazendo juntos, né, na pauta urbana, de muitos outros que a gente quer fazer esse ano, no sentido de dar força para essas bandeiras. Mas a gente também quer incluir novos temas na nossa própria forma de atuação, né? A questão da educação popular é uma questão fundamental, porque não basta que a gente faça programas, é preciso que as pessoas incorporem, né, os valores coletivos que estão presentes nessas ações públicas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente nunca conseguiu fazer um debate pelas características de como a política foi implantada, pela insegurança que existe nas políticas públicas, mas debates como a propriedade coletiva da terra, são debates importantes da gente fazer, no sentido de não só produzir cidade, mas garantir também que não tenha gentrificação depois que esses projetos são implementados. A ideia de ter alocação social como uma estratégia também é uma ideia que é difícil de ser discutida no Brasil, né? Não é uma coisa simples, mas é necessária como uma estratégia de superar aquela visão só da propriedade privada, individual, da casa, da terra, que também é um dos fatores que acaba gerando exclusão nas cidades, né? Então, incorporar novas bandeiras, né? Não é um movimento só do movimento de moradia, não é uma ação só do movimento de moradia, é uma ação dos diversos movimentos. Ela não é só nacional, ela é internacional, né? No Uruguai tem uma movimentação no sentido de rediscutir a lei nacional de vivendas. Na Argentina tem um movimento no sentido de construir um marco urbano e habitacional. Na América Central, com o apoio do Centro Cooperativo Sueco, também tem a mesma movimentação no sentido de colocar nos marcos nacionais perspectivas para uma política habitacional com esses valores. Então a gente precisa se inserir nesse contexto e acumular força para um novo período, que deve ser um período novo no seu sentido mais amplo. Ele deve reconhecer o que a gente tem historicamente construído, mas ele deve também procurar avançar para dar mais perenidade para essas políticas, para garantir que essas políticas possam permanecer no tempo, se transformem não só em políticas de Estado, elas têm que ser políticas disputadas na sociedade, políticas permanentes, que possam sobreviver aos solavancos políticos, eleitorais, que deveriam ser normais no processo democrático, que a gente quer ver fortalecido. Então, esse debate aqui dos rumos da política de habitação, dos rumos da cidade, é um debate que a gente está disposto a fazer, é um debate que a gente gosta de fazer. Aqui na Escola da Cidade, a gente tem uma parceria
né, numa disciplina, num processo de extensão universitária, em que os alunos estão indo nos mutirões, estão indo lá nos bairros da periferia, aprender com a cidade, né, e também levar o conhecimento de alto nível que eles têm aqui na Escola da Cidade. E para nós essa parceria é fundamental, né, essa relação dos movimentos com o conhecimento que é produzido na academia, também faz parte daquela forma que eu falei lá no começo do processo autogestionário, e eu acho que tem tudo a ver a gente investir nela no próximo futuro, porque a gente vai fortalecer um ator importante da democracia, que são os movimentos sociais, e também criar um profissional que tenha na cabeça valores, né, no sentido de afirmar a dignidade da pessoa humana, no sentido da distribuição, da justiça social, que são valores fundamentais para o novo tempo que com certeza virá. E nosso objetivo lá no Laboratório de Habitação era a gente poder formar liderança de movimento popular que fosse capaz de discutir política pública. E quando chegava nos órgãos públicos, naquela época, nós ainda estávamos na época da ditadura, tinha aquilo que a Marlene Charui chama do discurso competente. Ou seja, o poder público dialogava com o movimento como se o movimento fosse inferior, não tivesse capacidade de debater política pública, não tivesse legitimidade para discutir. E a formação de liderança de movimento, o trabalho que a gente fez, muito grande, de interlocução, de apoio, de assessoria, que depois foi continuado por muita gente aí, as assessorias técnicas, tinha muito esse objetivo, de fazer com que esse ator ele fosse um interlocutor importante do processo de construção de política pública. Assim como, naquela época, colocar de novo a arquitetura na questão da habitação. Né? Eu lembro, por exemplo, eu dialogava muito com o Juan Villa, com quem nós trabalhamos, o Vitor Lotufo, né? Alguns arquitetos que participaram, né, comigo do Laboratório de Habitação. Naquele momento, a habitação popular era vista assim com dois polos. Ou aquela autoconstrução individual na periferia, que eu tinha estudado bastante, foi por isso que o Caron me convidou para fazer parte do Laboratório de Habitação, ou a produção dos conjuntos do BNH, que eram desprezados pelos arquitetos. Né? Aquilo não é nem arquitetura, a gente ouvia muito isso falar, aquilo não é arquitetura, aquilo é mera engenharia, construção, repetição do mesmo padrão, arquitetura que a gente já ouviu muitas vezes falar. E o que nós buscávamos no Laboratório de Habitação era resgatar o papel do projeto na produção da habitação, como um aspecto fundamental. Trazer essa dimensão, fazer com que o movimento passasse a considerar a arquitetura uma questão importante. O problema é que até hoje ainda nós temos dificuldade, né, por razões óbvias, né? O movimento de habitação precisa do básico, que é ter um teto, né? E colocar a questão da qualidade do projeto, a questão do papel importante da inserção urbana, da questão da articulação dos edifícios com a cidade, tudo isso eram questões que, né, não estavam colocadas no movimento, e o objetivo era esse. Os arquitetos, aliás, a gente chegava lá em Grajaú, em 82, e o pessoal nos chamava de engenheiros, né, porque era a referência que eles tinham, era dos engenheiros, né? Arquiteto sequer era um personagem. Né? Hoje ele é um personagem, ele é muito mais importante do que os engenheiros. Como eu falei, eu acho que a gente passou um ciclo, não sei se esse ciclo, não tem licenciamento histórico para saber se esse ciclo se encerrou ou não, ou se nós temos simplesmente um breve intervalo. Eu espero que tenha um breve intervalo, mas mesmo se tiver um intervalo, eu acho que é um momento de parada para reflexão. E no que diz respeito à questão nossa, dos arquitetos e da habitação, uma questão que eu coloquei ainda muito brevemente na conclusão dos pioneiros de habitação social, eu acho que nós temos que encarar de maneira muito forte, e isso é importante falar numa pós-graduação de habitação, preocupada com a habitação aqui na Escola da Cidade, nós temos que colocar de maneira muito concreta a necessidade da gente conseguir compatibilizar a qualidade do projeto com a produção massiva de habitação. Quando eu estava escrevendo agora um artigo sobre a questão das enchentes, nós temos que produzir centenas de milhares de unidades habitacionais, certo? Nós precisamos, porque, quer dizer, é inadmissível aquelas cenas que a gente via, daquela ocupação em área de risco, né, as ocupações nas beiras de córrego, dragado, aquelas construções
estão em lugares que não deveriam haver urbanização. Então nós temos um desafio aqui. Quer dizer, quando eu digo assim, a gente está num momento até de pessimismo, mas se nos momentos de pessimismo a gente não jogar nossos grandes desafios, nós vamos afundar na lama, né? Para usar uma referência do que nós estamos falando. Nós precisamos colocar os grandes desafios. E um desafio que nós temos é o desafio da produção em massa de habitação. E como produzir em massa de habitação com qualidade. Porque na nossa história de habitação, o que nós vimos sempre é que quando se produziu em massa, se produziu com baixa qualidade arquitetônica. E quando se produziu com alguma qualidade arquitetônica, se produziu uma quantidade insignificante de habitações, vamos falar assim, ou muito poucas habitações. Então esse é um grande desafio, e é um desafio, claro que é um desafio político, né, de poder ter recursos para poder fazer uma produção em massa de habitação, que em alguns momentos foram possíveis ter, na época do BNH e agora na época do BNH da minha vida. Então não é um desafio impossível de ser enfrentado, ele é político em termos de recursos, mas ele também é fundamentalmente uma questão técnica. Ou seja, essa questão de como produzir em massa com qualidade, né, ela exige que a gente faça uma reflexão profunda do que nós entendemos que é qualidade e que nós fazemos uma reflexão profunda sobre como nós podemos produzir cidade de maneira consistente a partir dos projetos habitacionais. Nós não vamos, né, conter o processo de crescimento horizontal da cidade, tá certo? E que exige uma produção massiva de habitação, simplesmente produzindo em pequenos vazios urbanos. Temos que produzir vazios urbanos? Precisamos, certo? Mas nós precisamos produzir habitação em massa e nós precisamos gerar cidade a partir da produção habitacional. Quando a gente fala assim, cidade de Tiradentes é um horror, né? O Edilson é da cidade de Tiradentes, nasceu lá, e, né, morou lá, nasceu lá não, foi morar lá, né? Nasceu politicamente, né? Não, mas a família foi morar lá, né, no conjunto habitacional. A cidade de Tiradentes, o problema não é existir a chamada cidade de Tiradentes, existir um conjunto habitacional na época muito distante da cidade, muito isolado. O problema não é esse. O problema é a qualidade do projeto de cidade, é a sua articulação com o sistema de mobilidade urbana e a falta de uma perspectiva de desenvolvimento urbano que consiga descentralizar o emprego, descentralizar os serviços e conseguir, de alguma maneira, fazer com que aquilo pudesse estar já de saída integrado na cidade. Mas hoje a cidade de Tiradentes tem o Centro Cultural da cidade de Tiradentes, né, tem um Pombas Urbanas, tem o Hospital da cidade de Tiradentes, tem a Escola de Enfermagem, tá certo? Tem o terminal de ônibus e vai ter o metrô, certo? Então, o que nós temos que pensar em termos de habitação é como é que nós podemos produzir cidade a partir do projeto habitacional e produzir cidade com qualidade e produzir cidade com uma quantidade enorme de pessoas que precisam de habitação e que precisam ser atendidos a partir desses projetos. Então esse é um grande desafio, né, que na verdade não é um desafio de hoje, é um desafio de 100 anos atrás. Na verdade, um movimento moderno, quando começa a pensar no primeiro, segundo, terceiro ciano, quarto ciano, começa a pensar o problema de como fazer com que a arquitetura deixe de ser uma prática voltada para produzir os edifícios notáveis da cidade, representativos da cidade, da classe dominante, do poder e das empresas, e passasse a ser a arquitetura, né, uma prática para todos, para poder trabalhar com todos. Naquele momento que se colocou, nos anos 20, era exatamente esse desafio, como produzir habitação em massa, como desenvolver processos tecnológicos que pudessem garantir essa produção em massa, e a partir dessa produção em maior escala, baratear o custo da produção dessa moradia e poder dessa maneira também ter uma produção em grande escala, que gerou coisas melhores ou piores que a gente precisa avaliar, mas que continua sendo o nosso desafio 100 anos depois. Muito provavelmente, nós vamos ter que reconstruir boa parte dessa cidade. Quando eu digo nós, provavelmente não somos nós aqui, que estamos de cabelo branco, mas vocês, que estão estudando e que estão começando a se envolver
nas paredes nacionais, nos próximos 50 anos, muitos pedaços dessa cidade terão que ser reconstruídos, tá certo? E como serão reconstruídos? Né? Nós vamos reconstruir eles a maneira como tem se feito muitas vezes por aí, para citar o exemplo mais recente, alguns projetos Minha Casa Minha Vida, com milhares de casinhas iguaizinhas, de 4 águas, em ruas sem infraestrutura, ou com uma infraestrutura básica mínima, ou nós vamos pensar isso de maneira, né, na escala e na qualidade que o desafio exige. Então eu acho que quando a gente pensa novos rumos para a produção habitacional do Brasil, para a questão da habitação do Brasil, eu acho que esse desafio é um desafio que está colocado hoje de maneira muito clara para os arquitetos, para os urbanistas, e nós temos que desenvolver, né, aproveitar que nós estamos numa faculdade, né, de ponta, de vanguarda, né, como é a Escola da Cidade, com professores incríveis, com alunos incríveis, né, para que a gente possa trabalhar nisso, para que quando as condições políticas permitirem que essa produção em escala possa se dar, e isso tem sido cíclico no Brasil, tá certo? Nós tenhamos capacidade de poder enfrentar esse desafio. Toda hora nesse debate. Mas então eu acho que o Sérgio, ele é o pai dos programas de organização de favelas. Vocês imaginem, na década de 90, o país recém saía de um período ditatorial, a democracia começava a se estabelecer e nós não tínhamos cursos de habitação, onde a gente preparasse alunos, então era tudo muito empírico. E o Sérgio, na época, como 92, né, por aí, 93, deu início a um programa que é o mais conhecido, né, no mundo todo, que é o Favela Bairro, cujo objetivo era urbanizar as favelas cariocas. Na época, os bancos interamericano e mundial, eles tinham equipes muito visionárias e influências da época e acreditavam que a urbanização de favelas era uma das soluções possíveis, por óbvio. As famílias moram lá, construíram suas casas, investiram no seu trabalho, têm relações sociais e o setor público passou longe, né? Esqueceu que deveria ir lá infraestruturar. E aí esses programas tinham esse lado visionário. Então, para quem ainda não estudou a fundo o Favela Bairro, eu recomendo uma série de publicações, e era uma coisa emocionante. Teve um concurso de arquitetura para que os arquitetos dos escritórios de arquitetura fizessem os projetos, e era uma coisa muito legal. Eu lembro que eu lia os artigos do Manuel Ribeiro no jornal, como é que ele trabalhava lá na favela dele, com programas de fortalecimento das redes sociais, tudo coisas que mostravam que o país ia para frente, que a gente ia superar esse déficit urbano. E foi aí também que a gente começou o programa Guarapiranga, financiado pelo Banco Mundial, né? O do Rio de Janeiro era financiado pelo Banco Interamericano, que tinha outra toada, né? Que era a toada de a gente recuperar os mananciais da Zona Sul, em especial à época a bacia do Guarapiranga, e que era todo ocupado por favelas. Então, vocês são muito jovens, vocês não têm ideia, mas nós éramos chamados todos os dias ao Ministério Público, porque o Ministério Público dizia: vocês têm que tirar as favelas dos mananciais. A essa época a gente já tinha lá umas 300 mil pessoas morando em favela. E todo dia era esse chororô: não, porque não pode ter favela, porque a favela polui a água e nós não temos mais água para beber. E era uma coisa que hoje é um lugar comum. Basta tirar o esgoto, né, das casas, colocá-los em redes e mandar para o tratamento, que o problema não é a pessoa morar lá, é apenas a falta de estrutura. Mas nada disso acontecia nos anos 90 e início dos 2000. Então, e a gente não tinha equipes preparadas, né? Nenhum estudante de arquitetura
aquela época, tinha a disciplina habitação social. Ninguém sabia o que era isso. Então, a gente tinha alguns visionários que a gente tinha já dado aula, como o Bondarini, o Stetson, que eram alunos, e a Marta Lagrega, que é professora aqui, e nós começamos a fazer os projetos de urbanização. A gente não tinha a menor ideia. É engraçado falar isso hoje, né? Mas a gente não tinha a menor ideia. Então, a gente fazia as intervenções de infraestrutura e passávamos assim, puxa, sobrou muito espaço público, o que a gente faz com isso? E aí a gente começou a investir muito na questão do espaço público, e isso é um conceito que o Sérgio defendia muito, escreveu muito sobre isso. O espaço público é o espaço da realização, do encontro na favela, é o espaço onde se dão todas as conversas, os conflitos, os diferentes se encontram. E aí foi que a gente trouxe, né, a participação ativa dos escritórios de arquitetura, que a gente, nesse livro aí, a gente vê a qualidade dos projetos daquela época. Nessa mesma linha, nós também tínhamos que, às vezes, reassentar pessoas, né? Hoje falo, não, tirou todo mundo, jogou dentro da represa, não é verdade. A gente reassentava, e com isso nós tínhamos que construir unidades habitacionais. E também tivemos essa ideia, ora, por que a gente não vai superar a fase BNH, do prédio mal feito, etc. e tal, e chamar arquitetos também para fazer esses projetos? E, naquela ocasião, o Abrão Stanovics, um professor muito querido nosso, já morto, ele tinha um trabalho muito legal junto ao liceu, trabalhar as esquadrias. Imagina falar hoje nisso, no liceu fazer esquadria, a gente ia assassinar assim. E aí fizemos uma equipe, está aqui o Edson Elito, que participou dos 2 primeiros projetos habitacionais, que deveriam ser o case de, em vez dos mestrados falarem mal do trabalho da gente, deveriam ter os cases falando bem. Você vai hoje no conjunto habitacional, ele continua com a mesma qualidade que ele tinha em 1994. É claro, os moradores puseram porteiro eletrônico, aprimoraram na medida da possibilidade dos condomínios dele. Então foi criando, acho, uma disciplina, né, um corpo de conhecimento, trocando sempre ideia com os colegas cariocas. Já os colegas mineiros também iniciaram o programa, e foi uma época muito legal. Eu acho que, assim, até os anos 2000, 2002, era uma criatividade enorme. A gente, em breve, vai publicar um livro sobre isso, Maria Tereseu, porque a gente não deve perder essa memória. Então, eu acho que a prospecção, prospectivo otimista para o futuro é isso, né? A gente tem que estabelecer cada vez mais essa força da habitação, dos cursos de arquitetura, preparar capacidades técnicas, que são jovens que vão atuar, porque no poder público você tem que convencer gestores. A gente fala mal do prefeito, do governador, mas o cara não sabe o que é isso. Então, você sempre está convencendo. É uma coisa que a gente tem que aprender na escola. Tem que chegar, olha, esse programa é importante, vai dar igual, é bacana, acaba com o saneamento. Então, eu acho que essa é uma das linhas de prospecção. Acho que a coisa é dramática, né? O Instituto Trata Brasil, que é aquele instituto que trabalha com os dados de saneamento, anuncia todos os dias. E no ano passado a gente chegou a 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto. 100 milhões de brasileiros, quase a metade da população. É um escândalo. E até ontem falei com meus alunos, brincando, que a gente brincou que quando o Luciano Huck se lançou candidato a presidente, tudo lá, não quero, né? Muito bem, desistiu, e aí esses dias ele escreveu um artigo na Folha dizendo: não é possível um país onde alguém não tem saneamento básico. E se você pegar a pauta do candidato eleito, atual presidente, governador,
ninguém trata desse assunto. Vamos dar mais arma para a população, vamos discutir o sexo, não sei mais o quê. Por quê? O problema é tão grande que ninguém quer enfrentar. Ninguém quer fazer saneamento básico porque é um saco, é um saneamento básico, né? Precisa de trabalho, precisa de paciência, conversar com todo mundo. Então, a minha primeira linha aqui de trabalho é essa, que aproveitemos essa comemoração, né, desse trabalho todo. Eu encontrei mais um aluno lá na primeira turma, Marcelo Pedro também. É bacana ver que toda essa equipe continua, né, de alguma forma, nessa linha de trabalho. Ninguém abandonou o barco. E acho que aproveitar o momento e não desistir, embora tenha vontade de desistir por 84, mas vocês não podem desistir, vocês são muito jovens, vocês são o futuro, não é bobagem falar isso. Vocês têm uma responsabilidade ética com o país, né? O país está proporcionando que vocês estejam aqui na universidade estudando, vocês têm que responder esse trabalho, né, esse recurso que o país está investindo em vocês, dando essa resposta à sociedade. Então, vão para trabalhar em prefeituras, em assistência técnica. Hoje o nível de criatividade nessa área é enorme. Ou entidades, ONGs, é um mundo de possibilidades de trabalho. Quando a sociedade brasileira confere o diploma de arquiteto a quem faz o curso de arquitetura, ela transfere a esse cidadão, a essa pessoa, a incumbência de representar a sociedade nos aspectos que são relacionados à construção do espaço onde as pessoas vão viver. É isso que significa a autorização da sociedade através do diploma que nos dá. Essa responsabilidade nós temos que cumpri-la integralmente, sempre, apesar das enormes dificuldades. Em compensação, teremos a possibilidade de ajudar a se fazer cidades melhores, um país mais justo, um país com melhores possibilidades para o seu povo. O tema habitação social, eu acho que está um pouquinho defasado. Eu acho que nós temos que tratar habitação. De certo modo, toda habitação é social. Mas nas contingências do Brasil, onde talvez nas grandes cidades, talvez 15%, talvez no máximo 20% do que é construído está dentro da regulação oficial, e talvez 80%, 85% esteja dentro do esforço que as famílias, especialmente as famílias pobres, fazem para inserir-se na vida urbana, através da construção da sua moradia, precária que seja. Habitação é tudo isso. Tratar a habitação discriminadamente, acho que pode ser até uma certa injustiça para esse conjunto que produziu a cidade brasileira. E produziu a cidade brasileira de um modo avassalador, demonstrando a energia, a potência que tem esse povo. O povo brasileiro construiu 58 milhões de domicílios nesse período, em 7 décadas, dos anos 40 aos anos 2010. Desses 60 milhões, quase 60 milhões, foram produzidos oficialmente com recursos dos governos, com recursos dos bancos, em financiamento em tudo que é tipo, lá do tempo da Casa Popular, dos institutos de aposentadoria, do BNH, que funcionou durante 20 anos, até Minha Casa Minha Vida,
tudo somado, tudo que os ricos produziram, tudo que os bancos financiaram, tudo somado, é 20%, são 20% desses 60 milhões. Em cada 5 casas construídas no Brasil, 4 foram construídas exclusivamente com a poupança diária de cada família e, portanto, das famílias mais pobres deste país. Mesmo neste período atual que a Beth comentou, de 4 milhões, teoricamente, 4 milhões de domicílios produzidos de 2009 para cá, dentro dos financiamentos oficiais dos bancos, etc., com o programa Minha Casa Minha Vida, 4 milhões em 10 anos. Nesses 10 anos, o Brasil construiu 17 milhões de domicílios. 17 milhões. Onde construíram? Construíram na cidade da precariedade que temos aí. É sobre isso que nós temos que trabalhar. É sobre esse conjunto que está a nossa dimensão profissional mais efetiva, mais rica, mais recuperadora de condições ambientais, sociais, econômicas, políticas, que o país possa desejar. É a tarefa fazer com que essa cidade existente seja minimamente contemporânea, que não tenha mais esgoto 50% que tem hoje, que tenha 100%, que a água seja absolutamente universal, que os serviços públicos sejam universalizados, serviços públicos inclusive de segurança, que não é possível que parcelas enormes das cidades brasileiras estejam sob domínio territorial armado de bandidos e milicianos. E não é só o Rio de Janeiro. É difícil encontrar uma cidade que não tenha bairros dominados. Bairro dominado significa que a população ali está submetida a um jugo bandido que obriga nas negociações imobiliárias, na venda do gás, no transporte, na parte mais simplificada dos serviços públicos, um pagamento extra, um custo adicional, uma sobretaxa, e mais, fazem com que essa população efetivamente tenha subcidadania. Sobre esse conjunto urbano, onde moram 180 milhões de brasileiros, e que talvez metade desses 180 milhões viva em condições de grande precariedade urbanística e de grande precariedade na moradia, temos uma tarefa maravilhosa a desenvolver. Mas tem mais. Nesta geração de vocês, nesta geração que chegará final dos anos 30, com 40 e poucos anos, 50 anos, quem está hoje com 20 e poucos, esta geração verá o Brasil construir mais de metade dos domicílios que tem hoje. Se hoje temos 60 milhões urbanos, nós vamos ter mais de 100 milhões até o final dos anos 30. Pelo menos mais 40 milhões de novos domicílios nesse período, que serão construídos como? Quais são as políticas públicas que permitirão que esses novos 40 milhões de domicílios sejam construídos adequadamente segundo as condições contemporâneas? Onde estão as políticas públicas que vão permitir que a família possa trabalhar, estudar e produzir a sua casa em condições satisfatórias com o crédito que ela precisa ter para construir adequadamente? Como teremos ruas com infraestrutura, transporte adequado para esses novos 40 milhões de domicílios?
E lembro, esses 40 milhões de domicílios novos não terão nenhum morador a mais do que temos hoje. Isto é, nós vamos crescer em mais de 50% do nosso parque habitacional sem aumentar a população brasileira. É um outro fenômeno que já tem acompanhado essas últimas gerações e que se reflete na redução do tamanho médio da família. Ao reduzir o tamanho médio da família, a mesma população demanda muito mais moradias e cria também uma condição nova, que é a necessidade da interação social ser muito mais efetiva. Já não há famílias grandes, a família é pequena, e quase um terço dela será de uma só pessoa. Para essa família pequena, é necessário uma cidade intensa, uma cidade viva, uma cidade dinâmica, uma cidade com multiplicidade de funções, uma cidade de convívio pleno, e não a cidade da exclusão, não a cidade dos espaços públicos degradados, ao contrário, a cidade dos espaços públicos bem tratados. Já não é a primeira vez, conversando com o Sérgio Magalhães, enfim, que a gente tenta estabelecer alguma construção, para além da questão semântica, de algumas palavras. Ontem ele fez uma colocação que eu acho interessante, que é talvez não mais tratar a habitação como habitação social, enfim, ou questões como a gente já havia conversado anteriormente, como o território formal, informal, legal, ilegal, enfim. Então, a gente tem um processo de construção das cidades que nos deixa hoje uma condição efetiva para a qual nós temos uma contribuição a fazer. Essa contribuição, no meu caso, ela é uma contribuição de quem trabalha numa ponta de um processo muito longo, que é o processo da formulação, elaboração, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, né? E acho que, às vezes, talvez o holofote fique excessivo naquilo que é a ponta final dessa cadeia, que é efetivamente aquilo que se materializa como ação, que é o projeto, a obra, enfim, que é um momento muito importante, mas que não acontece sem que haja energia para que as políticas públicas aconteçam. Então, aos amigos aí da plateia que trabalham no serviço público há muitos anos, e estou vendo vários aqui, um agradecimento especial pela opção que fizeram também, sem a qual, né, Jorge, acredito que nós não poderíamos, em alguma medida, estabelecer contribuições e alinhamentos. Eu acho que essa é uma questão também necessária de dizer, porque à medida em que você entra no trabalho, aceita determinado trabalho, há um limite para a contribuição, e acho que é respeitoso que observemos isso, né? Isso não quer dizer que eu vá me furtar daquilo que eu posso, como profissional, contribuir em determinados processos. Então, acho que essa é uma ressalva importante, porque não se faz arquitetura, qualquer que seja ela, sem que você tenha respaldo, do ponto de vista político, né? Do ponto de vista da ação pública. E isso pressupõe, para os que aí desejam trabalhar nesse meio, compreensão dos processos, como eles se dão, e também estar atento às mudanças que verificamos, né? E verificamos essas mudanças no dia a dia, verificamos pela contribuição da academia, enfim, pela experiência de profissionais sobre o qual a gente lança olhar, analisa o trabalho, admira, e aqui também uma menção especial ao Jorge, né? Enfim, é matéria, é necessário que a gente faça essa ressalva, porque não se faz arquitetura sem a crítica ao próprio trabalho, não se faz arquitetura sem a observação e reflexão da experiência dos parceiros, né?
ou então dos outros militantes. Independente de concordar ou não, há que se valorizar esse pressuposto. E aí, nesse sentido, a partir em que a gente vem tentando desconstruir há algum tempo determinados rótulos, sobra como oportunidade, e aí sim absolutamente sedutora, encantadora, a cidade como tema e as pessoas como objetivo da nossa ação. Então, quando você trabalha em qualquer que seja esse pedaço de cidade, bairro, território, lote, enfim, há sempre a oportunidade, e aí talvez a grande droga que está colocada dentro da ação pública, que é de transformar efetivamente determinados contextos, que são sociais, que são ambientais, e que necessitam efetivamente da contribuição de muitos pares, dos engenheiros, das assistentes sociais, dos geólogos, dos educadores e assim por diante. Por quê? Porque é complexo, porque é dinâmico e porque é intenso e se transforma o tempo todo. Então, se a gente fizer uma leitura recente de qualquer publicação que trate a cidade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar as pautas de ontem, a questão relacionada às milícias no Rio ou a barbaridade em Suzano, a gente vai, em alguma medida, tangenciar questões que são princípios ou questões que estão relacionadas à nossa atuação mais adiante, né? E aí, assim, para a ponta da lapiseira, que é o nosso momento de ação, vai quem somos, né? Vai o que somos, na verdade. E é nessa tradução e poder que a gente vem aí se embriagando há quase 2 décadas com a contribuição de uma porção de jovens interessados nesse processo de transformação efetivo, compreendendo, inclusive, qual é a limitação do nosso trabalho, né? Qual é, efetivamente, a responsabilidade que temos sobre aquilo que nos propomos a fazer. E aí, talvez, a maior responsabilidade ou a grande questão que a gente tem tratado hoje no âmbito sobre o qual a gente tem interferência é da compreensão dos processos de urbanização, dos processos de melhoria dos bairros e suas comunidades como processo, né? Como um processo interdisciplinar, intersecretarial, de políticas múltiplas. E aí, talvez, do ponto de vista daquilo que a gente possa colocar como reflexão de aprendizado, olhando para frente, e não é um discurso que eu diria formulado no escritório, é cada vez mais a importância do reconhecimento daquilo que é o Estado, apesar de parecer meio fora de moda, né? Então, não há espaço para essas demandas que não sejam colocadas efetivamente sem a tutela, orientação e planejamento feito pelo Estado, né? Aí, como são as composições, enfim, governos mais liberais ou mais progressistas, mas, de qualquer maneira, há uma demanda efetiva, uma regulação do território que precisa ser liderada pelo Estado. Precisa que o interesse público se sobreponha àquilo que vem, alguma medida, se construindo sob uma lógica, né? Essa lógica, ela é diferente daquela que pressupomos como adequada, mas ela é uma lógica que construiu, talvez, grande parte daquilo que a gente tem da por cidade, né? E aí, essa cidade real que a gente tem para trabalhar, ela é essa mistura, é esse processo complexo de construção e sob o qual nós moramos, trabalhamos, nos encontramos. Então, acredito que, sem um envolvimento efetivo, sem um processo que compreenda aproximações, participação dos diversos grupos e moradores, sistemas de gestão que sejam mais eficientes e próximos, se essa condição não se cristalizar no território e nas comunidades de maneira mais intensa, e aí a gente tem uma série de experiências para, de novo, retornar, olhar para elas e replicá-las com nova roupagem, com nova tecnologia, enfim, acho que a gente, de novo, vai ficar num ciclo vicioso, fazendo e refazendo, né, coisas. Não é, de novo, um discurso
pessimista, mas acho que é um discurso que trata da realidade, né? Acredito que, sob o ponto de vista do desenho, da qualidade de desenho, a gente tem sempre questões a superar, mas acho que a gente já lidou com uma série de situações com as quais a gente pode replicar, e pode replicar de maneira positiva. E aí vou falar das experiências com as quais eu participei, entendendo que há algum mérito nessa questão, porque senão a gente vai remontar o Minha Casa Minha Vida, que é a experiência talvez mais recente, e aí a gente corta os pulsos coletivamente, vai ser uma tragédia. Esse espaço aqui está belíssimo, acho que não merece esse desfecho. Então, fazemos esse trabalho, sim, com muito interesse, com muita energia, pressupondo essa condição, que é uma condição única. Talvez nesse momento que você, como arquiteto urbanista, consiga traduzir para o projeto tudo aquilo que vem sendo bagagem da sua vida, onde você trata o espaço público, onde você trata a habitação, onde você trata a questão dos equipamentos, onde você consegue, de maneira ampla, trazer uma abordagem bastante singular. E aí o que é muito sedutor, de novo, é que essas condições extremas, as condições mais difíceis, são as que vão requerer as soluções mais criativas, ou as soluções ainda não pensadas, ou as soluções que você, naquilo que é a cidade formal, abre um catálogo de soluções prontas e aplica, né? Então, é quando a drenagem se faz de maneira distinta, é quando as equações sobre aquilo que é novo construído se faz de outra maneira. Então, há a possibilidade de criar contextos físicos muito distintos e, a partir dessa atuação, com as contribuições das diversas disciplinas e políticas, também pensar em constituir situações e arranjos sociais que garantam condições melhores a esses grupos, né? Então, a resolução física de qualquer problema, somente ela não basta, né? Não dá mais para olhar essas situações e achar que a política pública não entra por inteiro, que o Estado não entra por inteiro. A gente não vai superar os déficits, não vai superar um hiato de anos e décadas, em casos de algumas comunidades, se não for intenso, se não for por inteiro. E acho que isso a gente, vez ou outra, deixa de fazer, né? Então, a presença do Estado não é o governo do Estado, é o Estado efetivo, os 3 entes federativos, né? Com as suas políticas e com o terceiro setor, que tem atuado em algumas comunidades de maneira muito presente. Paraisópolis tem 70 ONGs trabalhando, algo do tipo, não é isso? Enfim, então, um pouco para tentar sinalizar caminhos para o futuro, são essas questões que eu acho que a gente precisa aprimorar, refletir sobre e trazer equações distintas. E acho que eu queria me colocar por aqui, eu acho que importante seria que, no ambiente da pós-graduação, inclusive, a gente tivesse um debate absolutamente intenso nesse sentido. Essa atuação do poder público envolve todos os níveis, federal, estadual, municipal e todas as autarquias que têm a ver com a gestão da cidade. E, muito em particular, com a viabilização dos processos participativos, ou seja, a questão da escuta das demandas, que para mim é uma questão central. Escuta das demandas e elaboração do esquema de leitura, da estrutura do lugar, de cada lugar onde vamos a intervir, é o ponto de partida fundamental do qual vai se derivar o esquema urbano que vai ser a espinha dorsal que vai permitir as diferentes políticas públicas se integrarem nesse projeto, nessa atuação abrangente, que é basicamente física e social, infraestrutural no físico, infraestrutural, urbanístico, ambiental, social, que tem a ver com o econômico, cultural e especialmente com políticas para a geração de trabalho e renda, e com
obviamente, o manejo sustentável dos recursos, que sempre são limitados e escassos, e muito mais nestas áreas que a gente intervém. Áreas muito frágeis, onde não devemos não só não destruir os frágeis equilíbrios existentes, sino potencializar, sino introduzir mais energia através dos projetos. Eu sempre defino que isso tem a ver com reconhecer as centralidades existentes e injetar outras novas que possam ressignificar os lugares. Então, essa estratégia é uma estratégia fundamental para poder intervir nestes lugares frágeis. Eu tinha escrito várias coisas para hoje, mas vou para o final. E depois, no debate, se for o caso, volto ao início. Eu anotei 8 passos relevantes para avançar na direção de uma política pública para a habitação de interesse social. Primeiro, para mim, se trata de contrapor um outro modelo de atuação do poder público à política de habitação popular baseada na construção de apartamentos ou casas de baixa qualidade, sem sentido estético e de falta de relação orgânica com a cidade, longe das áreas comerciais e de serviços públicos, das fontes de trabalho e com dificuldades de acesso ao transporte público. Isso é uma radiografia do que são estas áreas frágeis. Segundo, é necessário considerar simultaneamente as implicações urbanísticas, isto é, a configuração da dimensão pública para a vida privada, as implicações sociais, ou seja, o agrupamento individual, que deve ser mais que a soma ou adição de células, devendo resultar em uma combinação fluida de pequenos coletivos, as implicações arquitetônicas, sempre, claro, obtenção de diferenciação na repetição com volumetrias variadas, e as implicações ambientais, configurar entornos onde natureza e artifício possam conviver de maneira harmônica. Outro ponto para mim é oferecer habitações flexíveis com plantas baixas de uso misto, comércio, locais de trabalho ou serviço. Essa é uma questão fundamental para não ter edificações monofuncionais que empobrecem o tecido urbano. Outro ponto, oferecer habitação não só na pequena escala, mas especialmente em núcleos habitacionais com o DNA do urbano, com os quais os habitantes possam se identificar. Outro ponto, incluir o vegetal como questão estrutural, garantir adequada relação massa verde, massa construída, como falava Lúcio Costa. Um outro ponto, mais que habitação, se trata de materializar polos de desenvolvimento urbano, incluindo outras funções, tais como locais de trabalho, cinemas, hotéis, serviços culturais, em complemento com a iniciativa privada, se possível, a partir de um plano urbanístico base, buscando a sustentabilidade dos empreendimentos. Também não é só o poder público que tem o poder e a responsabilidade de atuar. Também os privados podem fazer sua contribuição. O desafio atual, para mim, consiste em considerar ao mesmo tempo a forma urbana, entre aspas, ou seja, os edifícios, os lotes, os quarteirões, as ruas, as praças e os tipos de construção, entre aspas, ou seja, as casas, as edificações multifamiliares, as edificações em altura, comércios, serviços, etc., com o objetivo de estruturar os processos de transformação urbana. Por quê? Porque o campo da habitação de interesse social é, sem dúvida, o campo do socioespacial que mais demandará criação e investigação ao longo do século XXI. Muito mais que outras áreas. Todo esforço que se faça sempre é pouco. E, finalmente, o último ponto que eu queria abordar, que o projeto de arquitetura de habitação de interesse social implica considerar simultaneamente o ético, ou seja, fazer o que deve ser feito, isso é a ética para a psicanálise, o estético, que implica sempre o desafio do novo, e o político,
que são as difíceis relações com as estruturas de poder, econômico, político, militar, de todo tipo. E nestas difíceis relações com as estruturas de poder, há 3 tempos que o projeto tem que articular, que são tempos que não coincidem. O tempo da elaboração dos projetos, que tem uma necessidade de maturação própria, não muito mensurável. O tempo da obra, ou seja, o tempo técnico, e o tempo político, que é sempre a urgência de responder às demandas o mais rápido possível do ponto de vista do político.